Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom dia pra mim que tô gravando aqui cedinho. Ainda vai dar 6 horas da manhã, mas eu já tô me ajeitando para ir pro trabalho. Eu gosto de gravar de manhã cedinho para deixar logo pronto, né? Porque as ideias elas se formam muito mais claras pela manhã. Durante o dia eu vou trabalhar, vou estar ocupada fazendo outras coisas, então é melhor eu fazer logo de manhã o que eu quero fazer. Bom, eu vim apresentar para vocês hoje como que eu saí de um salário baixo na minha cidade, até menos do que um salário mínimo, até chegar aqui trabalhando como autônoma, chegando a ganhar até 7 mil reais, mais de 7, né? Mas eu vou arredondar aqui por mês. Como que foi, como que tá sendo e como eu faço para poder chegar a esse valor. Lembrando que não é todo mês esse valor, mas se eu faço mais de uma atividade dentro das coisas que eu sei fazer, eu consigo tirar ele sempre quando eu quero fazer um investimento maior, que eu não ligo que eu tô mais descansada, que eu não ligo de estar trabalhando um pouco mais. Lá na minha cidade, eu trabalho desde a minha infância, quando eu era bem criancinha, já poder ajudar em casa mesmo, assim, que a família é muito pobre, então os filhos sempre trabalham para poder ajudar. E eu, sendo a mais velha, tinha um pouco de responsabilidade de adulto. Por isso que depois que eu tive meus filhos, não foi tão difícil assim eu fazer a manutenção da casa, trabalhar, pagar contas, porque isso eu já fazia desde quando eu era criança. Então eu já trabalhei para ganhar 50 reais, trabalhei para ganhar 10 reais para comprar um creme de cabelo. Mais ou menos quando eu tinha meus 13 anos, a gente passava privação mesmo e a gente tinha que correr atrás, né? As crianças tinham que correr atrás do que comer. E depois eu me casei. Quando eu me separei, eu vim eu voltei pra minha cidade, né? Lá na Bahia. E aí, chegando aqui, para receber um salário mínimo demorou. Trabalhei com ciganos lá na minha cidade. Eu ganhava aproximadamente uns 200 reais mês. E depois, lembrando que o salário mínimo naquela época deveria ser o quê? Uns 600 reais, 600 e pouco, ganhava uns 200. Depois eu fui trabalhar na casa da Dona Nete, que eu já citei o nome dela aqui, que aí eu trabalhava só, eu ganhava só pelo meu período, mas eu ficava um período inteiro para ajudar outra senhora. E aí cheguei a ganhar lá um salário mínimo. Não fiquei muito tempo, acho que em torno de uns 2 anos, depois eu saí. Depois dela fui pro meu trabalho de cuidador, o primeiro, né? Tinha em torno de uns 19 anos aí. E aí não ganhava salário mínimo, mas é um emprego bom. Gostei muito de ser cuidadora, tanto é que eu pratico e faço isso até hoje. Gostei muito, acho que é um dos trabalhos que eu mais gosto, é de ser cuidadora. E lá na minha cidade eu fiquei bastante conhecida com isso, até panfletava, divulgava. O pessoal, quando eu não estava trabalhando, eu sempre arrumava com facilidade maior e o pessoal também, assim, me falava de serviços e eu indicava outras pessoas para poder trabalhar. Então, eu consegui ajudar algumas pessoas nesse sentido, né? Bom, aí depois disso, depois que eu saí de lá, eu fiquei grávida, né, do meu filho do meio. E aí, sem juízo nenhum eu tinha naquela época. Trabalhei fazendo faxina, também conheci umas pessoas muito legais, conheci Tânia, conheci Rose, pessoas que me ajudaram até na hora de tirar meu corém para me formar, né, quando eu me tornei técnica de enfermagem lá na minha cidade. E aí, só que depois que eu comecei a ganhar um salário mínimo, eu conseguia com uma mais facilidade, por incrível que pareça, salário mínimo. Só que aí eu entrava, saía no serviço sempre porque eu não queria deixar meus filhos assim, sem sem a mãe o tempo todo. Então eu dava uma paradinha de vez em quando para dar um pouco de atenção, para que eles se lembrassem de mim, para que eles não esquecessem de mim, entendeu? Tinha meu filho e meu filho do meio. E aí trabalhei em alguns serviços lá assim para ganhar menos também, sempre que a coisa apertava, e assim foi. Aí pula para a fase quando Deus me encontrou lá já no fundo do poço, já toda com a vida bagunçada, às vezes até ganhava um salário mínimo aí, mas não sabia como me arranjar. Quando Deus me amparou, que eu fui pegar meus primeiros serviços, aí que eu comecei a entender que quem trabalhava à noite ganhava um pouco mais, porque as meninas que trabalhavam nesse mesmo serviço que eu consegui, elas trabalhavam durante o dia, faziam muito mais coisas do que eu, lavando roupa, fazendo algumas coisas, só que elas ganhavam menos. Tanto é que isso gerou muita inveja da parte delas quando elas viram meu contra-cheque, ficava armando lá para me tirar. Era um sofrimento, mas de qualquer forma, eu descobri que quem trabalha à noite junto com o adicionalzinho noturno, eles ganham um pouco melhor. Aí eu ganhava em torno de R$ 1.700 nesse serviço, o salário mínimo já era 1.200 por aí, se eu não me engano. E aí lá na carteira no valor, mas com adicional noturno e outras coisinhas, eu ganhava R$ 1.700. Aí pronto, já abriu minha mente.
Saí desse, fui para um de 400, né, que como eu contei aqui para vocês. Mas quando eu voltei para Azaleia, eu escolhi o turno porque ganhava mais. Porque eu tinha entendido que o adicional noturno pagava melhor. Então lá na Azaleia, com cesta para as crianças, com outras coisinhas que a gente ganhava lá, eu tirava um pouco mais do que eu tirava ainda cá nesse outro de R$ 1.700. Tirava um dinheirinho bom. E isso me garantiu por um bom tempo, trabalhando. E aí eu já ia sempre fazendo mais para poder ganhar um pouco mais. Lá não tinha como, na empresa não tinha como. Você podia fazer 10 sapatos, só fazia uma parte, sabe? Porque quem trabalha em indústria só faz uma parte. Quem faz sola, faz sola. Quem costura, costura. Quem não é o sapato inteiro que você faz, mas para ilustrar aqui para vocês. Então eu podia fazer 1.000 do que eu fazia, eu podia fazer 1, 2, 3, que eu ia ganhar a mesma coisa. Claro que você é cobrado por produção maior. Você não vai ficar num lugar que trabalha com produção, fazendo menos e achando que vai ficar, porque não fica, mas estou exemplificando aqui que se fazer mais ou menos assim, não, sabe, não faz tanta diferença. Então, pula pro serviço, saí da Azaleia direto para lá pro hospital. Aí eu fui ganhar o melhor salário que eu podia ganhar na minha cidade. Era o maior hospital, ganhava R$ 2.700, já tava na minha casa, não tava mal. Não tava mal, se eu disser pra você que eu tava mal financeiramente, não tava, porque eu sempre guardava um dinheirinho, apesar dos atrasos deles, apesar deles não quererem pagar as pessoas direito, apesar deles sempre diminuírem o salário das pessoas, comerem o dinheiro das pessoas lá e pagar menos, eu sempre tive minha reserva. Então eu não ficava sofrendo financeiramente. Porém, eu fiz as contas e eu vi que dentro do tempo que eu ficasse lá, por exemplo, eu podia trabalhar um ano inteiro, o máximo que eu consegui guardar desse um ano inteiro foi R$ 8.000. Se eu ficasse lá mais alguns anos, contando, eu nunca ia ter, assim, pelo menos num tempo que eu pudesse usufruir, a liberdade financeira. Então era um sonho e eu não tinha como buscar lá, porque lá você não arrumava extra praticamente para fazer, você não arrumava plantão para fazer, você não arrumava faxina, você não arrumava praticamente nada, era muito difícil. Mesmo você conhecendo muita gente, eu conheci muita gente, conheci praticamente todo mundo na minha cidade, mesmo sendo muito trabalhadora, muito conhecida, para você fazer muito extra, assim, para você poder ganhar a vida e querer fazer mais, você não consegue. Você não consegue lutar lá. Então eu vim pra cá porque eu sabia que aqui minha irmã estava trabalhando, eu trabalhando lá no hospital, me matando, 200 horas na casa sem eles me pagarem, ganhando R$ 2.700 quando pagavam certo. Ela trabalhando como faxineira aqui, tirando em torno dos R$ 4.000 dela tranquilo, trabalhando só de segunda a sexta. Então eu pensei comigo, melhor eu ir para lá e recomeçar como faxineira, ganhando esse valor, mesmo que eu tenha que pagar algumas contas adicionais e tudo, mas com muito mais possibilidade de fazer extra, de correr atrás do meu sonho, correr atrás dos meus sonhos. Então, aí eu larguei tudo, fiz o cálculo direitinho, já estava com o dinheiro guardado, falei com ela que eu queria vir, não, com certeza eu vou. Aí vim primeiro, né, como eu contei para vocês aí, vim primeiro, fiquei na casa da minha irmã só 3 dias, procurei uma casa, aluguei uma casa, imobiliei essa casa e fui pra luta, trabalhando com tudo que vocês puderem imaginar, fazendo plantão, mas não só plantão, várias outras coisas, trabalhando com home care, trabalhando em hospital, em clínica, fazendo faxina, trabalhando, o que aparecia eu pegava. E assim, eu tirei muito mais, quer dizer, dentro de 3 meses eu tirei mais do que o dobro do que eu tinha tirado lá em quase um ano. Entendeu? Eu sou muito econômica, sou. Se eu precisar fazer economia, eu faço. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa dessa economia toda. Posso aqui dar uma alimentação digna para meus filhos, como eles nunca tiveram. A gente pode ter uma liberdade maior com tudo. Ah, não, usa a internet, pagar pelo menos um aplicativo de uma rede que eu possa estar assistindo um filme com eles, uma série e tudo. A vida ficou muito melhor, ficou muito mais tranquila. Mas a correria ainda é a mesma, né? A correria ainda é a mesma. Eu tô correndo atrás do mesmo jeito que eu corri aqui. Como que eu tirei esses R$ 7.000 em algum mês? Como eu falei pra vocês aqui, trabalhando de faxineira, minha faxina aqui fica em torno de, hoje, fica em torno de 220 até R$ 250 nas casas medianas. Se for um caso assim de condomínio fechado, aquelas mansões, aí fica mais caro. Mas eu geralmente pego casa mediana pra não estar me matando demais, que eu também não quero perder minha saúde, perder minha vida. Então eu pego a casa assim que eu consigo dividir o serviço tranquilo e dar conta. Fico cansada, mas não fico exausta, não fico me matando, não fico para não ficar toda defeituosa do livre guarde, entendeu? Então eu penso no dinheiro, mas não penso só no dinheiro, que não existe só dinheiro. Precisa de saúde, precisa você ficar vivo para poder ficar com sua família, precisa de muita coisa. Então, como eu consegui ganhar esse valor? Eu fazia já esse trabalho de faxina, só que aí eu peguei faxina
eu trabalhava mais dias, né? Trabalhava até domingo, peguei faxina até domingo. E também eu fazia plantão. O plantão aqui não era tão bem pago. O plantão aqui que eu trabalhava na clínica mesmo, R$ 150. Só que no mês eu tirava uns 200, uns 2.000, R$ 2.000, 2.000, às vezes 2.000 alguma coisa se eu fizesse um extra, porque às vezes eu pegava plantão, em vez de eu fazer faxina num domingo ou num dia aleatório que tivesse livre, eu ia lá e fazer plantão. Então lá eu tirava esses R$ 2.000, em torno de R$ 2.000, às vezes até mais. E na faxina, tirava um pouquinho mais dos 4.000, porque eu trabalhava um dia a mais, sempre em vez de trabalhar os 5, trabalhava os 6. Então eu tirei aí ao todo, né, com esses extras e com tudo que eu fazia durante a semana inteira, aí eu consegui tirar esses R$ 7.000. Fora Bolsa Família fora, porque é, já é uma renda assim que eu, na verdade, eu acho que qualquer hora eles cortam, né? Eu não sei se eles não cortam porque eu tenho os 2 meninos aqui, então eu sempre trabalhei, às vezes, muitas vezes trabalhando de carteira assinada, como era salário mínimo de carteira assinada, dividindo pelo mínimo, eu acho que ele tinha 3 crianças em casa, não dava ainda o valor que eles poderiam cortar, né? Mas se eles cortarem também, eu tô lutando, tô trabalhando, não tô dependendo desse valor. Se meus filhos tiverem direito de receber bem, que eu já fui lá, cadastrei, dei meus dados, se eles verem que qualquer tempo que eu não tenho mais direito de receber, pra mim tudo bem também, que eu vou continuar lutando, continuar trabalhando. Não vou depender de nada do governo, não vou depender de nada de ninguém, depender só de Deus. E é isso. E aí consegui receber esse valor. Dava em torno de 2.000, 2.000 e pouco se eu tirasse um extra. Geralmente eu tirava alguns extras, fiz muito extra. Na época que eu trabalhei lá, a moça teve um filho que adoeceu, então eu fiz bastante extra pra ela. Não é fácil, é muito cansativo, muito exaustivo, entendeu? O serviço, sair de um serviço e pro outro. E você, às vezes, eu queria sair do plantão e só ir dormir. Não ficava a noite toda acordada, mas dormia coisa de 3 horas e meia. Quando dormia muito, dormia 4 horas de relógio à noite. E isso é pouco pra pessoa, porque a gente tem que dormir pelo menos às 8. Eu não fazia isso direto, eu faço isso só quando eu quero tirar esse dinheiro a mais pra investir, dar um gás nos meus investimentos. Então eu faço isso durante um tempo e depois eu paro de fazer e vou descansar. Entendeu? Eu vou fazer só minha faxina. Nunca fiquei fazendo só plantão, porque o plantão paga menos. Então não dá pra poder abrir mão de fazer, mas é isso. E a faxina de em torno de 220 até R$ 250. Eu fiz as contas, dava 4.000 e pouco. Fazendo um a mais ainda dava uns 5, sabe? Mas faxina é uma coisa que eu não recomendo você também estar se desgastando muito, assim, fazer um tantão. Faz o tanto você aguentar. Você tá precisando de dinheiro, você faz 5. Tá, deu uma desapertada, tá um pouco melhor, descansa um pouco mais, folga em vez de folgar, sei lá, 2 dias, folga 3, entendeu? Folga mais, voltou, tá descansada, faz um pouco mais, é assim que eu faço. Eu faço um pouco mais, faço um pouco menos, faço um pouco mais, faço um pouco menos. Nesse momento mesmo, eu tô fazendo só fixa 3 vezes por semana. Essa semana eu fiz uma extra e fiz outra extra agora, então eu fiz 5. Mas geralmente eu posso fazer essa troca de diminuir, de aumentar a faxina quando meu corpo pedir, quando eu ver que eu preciso dar uma descansada. Só que fixas mesmo, fixas eu só tô com 3. Então já tô num nível bem baixo. Eu tava trabalhando em mais, ia fechar a semana com 5 a semana, mas aí minha irmã adoeceu, fez cirurgia e saiu do serviço dela. Como ela me ajudou muito, mesmo se ela não tivesse me ajudado, mas mais pelo que ela foi pra mim, ela saiu dos serviços dela. Quando foi pra ela voltar, eu tirei do meu e dei 2 pra ela. Aí, então ela tá trabalhando lá no dela e eu tô trabalhando aqui no meu, né? Ela ainda vai fazer tratamento. Aí quando ela for fazer tratamento, se eu precisar voltar, eu volto. Senão eu fico nos meus aqui, vou fazendo minhas extras. E eu também tenho outras profissões, faço outras coisas. Faço aí meus plantões, aí faço também, presto outros serviços, enfim. Tenho muito mais coisas para poder ter como ganhar dinheiro, e aqui pelas facilidades que são. Então, eu não me preocupo muito com isso, sabe? Eu tô dentro de alguns grupos, tem aí uns 5 grupos, mais ou menos, só que uns 3 são bons, assim, que aparece muito freela, aparece muito extra, aparece plantão, aparece de tudo. Aí você vai lá, o que você gostar, você escolhe. Por isso que eu falo que cidade do interior não dá pra você ficar lá a vida inteira. Você tem que vir pra a sua cabeça mudar pra você entender que tem outras possibilidades de ganhar dinheiro, sabe? Então, o conselho que eu dou pra vocês é esse. Eu tive, não, tenho, né? Só que a gente conversa muito menos hoje. Uma amiga que ela falava assim, que se fosse pra ela ter a casa própria e trabalhar com o meu trabalho no 2 empregos, que ela ia morrer pagando aluguel. Bom, o que acontece hoje em dia é isso. Ela continua lá pagando aluguel, tá ganhando R$ 800 e tá pagando R$ 400 de aluguel. Não sei como tá vivendo, só anda tirando dinheiro emprestado, tá ficando mais velha, logo faz 40.
e não tem uma casa própria. Como ela falou, como as palavras têm poder, ela tá lá desse mesmo jeito que ela falou que preferia. Eu, graças a Deus, tenho minha casa própria, tô aí construindo um patrimônio para poder, não só para mim, mas para meus filhos, para dar uma condição para pagar uma faculdade, para eu fazer uma faculdade, para pagar uma faculdade para meus filhos. Então, para mim, a vida tá mudando. Se ela soubesse hoje em dia que eu não trabalho em 2 empregos, que eu trabalho em vários, e se eu precisar eu trabalho mesmo, só não vou perder minha saúde. Mas dentro do que eu posso executar, do que eu posso fazer, eu vou fazer. Ela ia ficar doida uma hora dessa, né? Mas aí cada um, vocês fazem as suas escolhas, ninguém tá obrigando vocês a se matarem de trabalhar e a tomar exemplo de outras pessoas, mas tudo vai do seu ímpeto, da sua necessidade e do que você precisa para você. Então, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar podendo passar alguma coisa e de ter vocês aí do outro lado, pessoas que estão, eu vejo que vocês são poucas, mas eu tenho fé em Deus que são pessoas que precisavam ouvir essas coisas. Então, se você é as pessoas que precisam ouvir, que precisam abrir a mente para muita coisa, que Deus abençoe sua vida, que você consiga melhorar, que você consiga mudar a sua vida, a vida da sua família. E eu vejo vocês no futuro, que eu ainda tenho planos para executar, tenho muita coisa para fazer. Depois, quando eu for fazer, eu vou mostrar aqui para vocês o que é, né? Quais são os meus próximos passos. Vou fazer mais ou menos o que eu fiz quando eu fui divulgar meu serviço de cuidadora lá na Bahia. Eu vou fazer aqui também para poder eu ter um resultado diferente, para poder sair desse limite que eu coloquei de ganhar até no máximo 7 mil aí fazendo dois serviços, né? Fazendo a faxina durante o dia e fazendo plantão. Aí eu vou mudar isso para passar a ganhar por hora. Já divulguei aqui para algumas pessoas serviço por hora, já fiz serviço por hora aqui, só que só na área da faxina. Então eu quero divulgar esse serviço por hora também na área de técnica, né? Que eu sou técnica de enfermagem. Então é isso, vou divulgar isso, aí eu vou mostrar para vocês se vai dar resultado ou não, se eu vou ter essa mudança esse aumento de salário ou não. E Deus abençoe vocês. Beijo e tchau.